no Salmo de número 37. Nós vamos ler os primeiros 11 versículos do Salmo. Mesmo assentados, mas com reverência ao Deus da palavra, vamos acompanhar a leitura. Salmo 37, versículos 1 a 11. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse tempo de culto, de comunhão, de celebração. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem falado conosco e sensibilizado o nosso coração, nos movido à intercessão, nos chamado a exercer também a misericórdia. E pedimos, Deus, que a Tua misericórdia encha o nosso coração de gratidão e assim nos motive a esperar no Senhor, confiar no Senhor, entregar tudo ao Senhor, para que também possamos continuar neste ministério de intercessão, fazendo o mesmo pelos nossos irmãos. Que assim seja, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus pedimos. Amém. Esse final de semana, como nós ouvimos aqui, tem sido bastante significativo em virtude desses dois contextos, que nós estamos vivenciando. Pensando, por um lado, no nosso chamado, nessa oportunidade que está sendo dada de intercedermos pelos nossos irmãos que sofrem perseguição por causa de Cristo Jesus, e por outro lado pensando em crianças e adolescentes que sofrem em razão de várias circunstâncias, vários tipos de violência, em vários contextos, em várias circunstâncias diferentes. Mas o que é comum nesses dois casos é o fato de que nós temos a oportunidade de orar por aqueles que estão sofrendo, em qualquer um desses contextos, ou até mesmo em relação a outro tipo de sofrimento que não foi mencionado aqui. Mas, além disso, eu fiquei pensando, e voltando a esse texto, eu fiquei pensando, o que é que nos move a orar? O que é que nos dá essa certeza? O que é que nos motiva a continuarmos orando, uma vez que a gente olha para as circunstâncias ao nosso redor e o sofrimento continua se multiplicando? Infelizmente, nós vivemos tempos em que o sofrimento é cada vez mais divulgado. Esses dias nós estávamos conversando com jovens e pensando um pouco sobre isso. Não é que no passado não havia sofrimento, nesse contexto específico da missão Portas Abertas, no passado também havia perseguição. Nesse contexto específico de crianças e adolescentes, no passado elas também sofriam. A questão é que hoje as informações correm muito rápido, e a gente fica sabendo o tempo todo do que está acontecendo em todos os lugares. E isso traz aflição, isso traz angústia. E eu fiquei pensando especialmente naqueles que receberam do Senhor o dom espiritual da misericórdia. Estes são os que mais sofrem quando ficam sabendo dessas notícias de que alguém está sofrendo em virtude de qualquer razão. Não que nós, ou todos os outros cristãos não sofram, mas nós sabemos, eu imagino que a maioria dos irmãos aqui vão lembrar desse estudo, nós sabemos o quanto o sofrimento de outro causa impacto naquele que tem o dom de misericórdia. Só que nós vamos além disso pelo ensino bíblico e percebemos que todos nós, independente do dom espiritual que tenhamos, nós precisamos exercer misericórdia. E o que é que nos move a isso? O que é que nos motiva a isso? Sem sombra de dúvida é a misericórdia do Senhor por nós. Sem sombra de dúvida, o que nos leva a ter compaixão é o fato de que Deus tem compaixão de nós. O que nos leva a ter misericórdia é o fato de que Deus tem misericórdia de nós.
O que nos leva a amar é o fato de que Deus nos ama incondicionalmente. E aí a nossa ação, na verdade, é uma resposta ao amor, à misericórdia, à compaixão de Deus. E eu creio que isso fica bem expresso nesses primeiros 11 versículos do Salmo 37. Obviamente que o Salmo 37, todo ele, até o final, vai tratar desse tema. Mas eu acredito que nesses 11 primeiros versículos nós já temos espelhado tudo aquilo que o salmista vai discorrer no restante do seu texto. E é por isso que nós vamos, nestes 11 primeiros versículos, dar uma olhadinha no contexto geral e a partir disso tentar extrair os ensinamentos do Senhor para a nossa vida, o que nós podemos aplicar na nossa vida em relação ao texto que lemos. A primeira questão que eu vejo olhando para esses 11 versículos do Salmo 37 é que nós precisamos esperar no Senhor olhando para frente. Há um dado interessante aqui, nós temos vários salmos no Saltério, dos 150 salmos, nós temos alguns que foram escritos num formato que a gente chama de acróstico. E no caso do Salmo 37, cada par de versículos inicia no hebraico com a letra do alfabeto. Então, por exemplo, 1 e 2 com a primeira letra do alfabeto, 3 e 4 com a segunda, e assim até o final do Salmo. E isso dá ao salmista uma certa liberdade para ir e voltar nesse tema geral, para tratar de alguns assuntos dentro do mesmo tema. Óbvio que na tradução que nós temos para o português, a gente não consegue acompanhar esse mesmo ritmo do poema que foi escrito em hebraico, mas nós podemos perceber as linhas gerais, e o conteúdo principal não se perde em qualquer língua, porque afinal de contas trata-se da palavra de Deus, assim nós cremos. De toda forma, o que o salmista está enfatizando aqui, como primeiro elemento, digamos assim, para nos motivar a continuar esperando em Deus e para nos levar a incentivar outros a continuar confiando em Deus, a continuar esperando em Deus, é o fato de que nós devemos olhar para frente. Olha que interessante o que nós temos aqui. O salmista nos exorta, nos ensina a não olhar, por exemplo, para os homens maus, para aqueles que, através da maldade, têm feito a sua vida prosperar. E aí, isso eu acredito que nos chama a atenção para o momento histórico que nós estamos vivendo no nosso país. Porque óbvio que nós olhamos para toda essa circunstância e pensamos quanta impunidade, quanta coisa ruim tem sido feita, quanta maquinação é armada nos bastidores, e nós sabemos de algumas histórias, mas a gente fica só imaginando o que é que está nos bastidores. O que é que está por trás dos panos? O que é conversado na calada da noite, nas madrugadas? O que é acertado e que de repente não passa pelas linhas telefônicas, Porque algumas ligações são grampeadas, a gente ouve, mas tantas outras não são. E há quanto tempo em nosso país nós temos visto os homens maus prosperando? E aí o salmista nos diz assim: não deixe que essa constatação de que gente que não teme a Deus está prosperando no seu caminho, não deixe que isso roube a sua paz. Não fique olhando para essas coisas e mais, não deseje fazer o mesmo. Porque essa é uma tentação, a gente achar que no nosso país a gente só vai conseguir progredir de alguma forma se nós formos desonestos. Essa é uma tentação, inclusive, para muitos cristãos, que acham que verdadeiramente, para que possam ter prosperidade na sua vida, não importa tanto a honestidade. E eu fico me lembrando sempre daquele caso, talvez um dos mais absurdos que eu já ouvi, quando um cidadão me disse que trabalhava numa determinada empresa, e aí nessa empresa ele estava lá no escritório, chega um rapaz trazendo um rádio de carro, com os fios todos arrebentados, com toda aquela característica de ter sido roubado. E aí ele oferece para o dono da empresa, e o dono da empresa compra a um preço muito baixo, e o rapazinho sai dali, o menino sai dali com o dinheiro. Esse rapaz que me contou, cristão, me disse assim, que na hora ele perguntou para o dono da empresa: viu, você sabe que esse rádio aí é roubado, Do jeito que está e pelo preço que você pagou? E o outro dono da empresa, que se dizia cristão também, disse assim: eu sei, mas isso é bênção de Deus para mim. Porque esse rapaz podia ter vendido o rádio para qualquer outra pessoa, mas ele veio aqui,
me trazer, para que através disso, né, Deus me abençoe e eu possa ter lucro, e aí certamente Ele vai dar até o dízimo do produto roubado que ele revendeu. Honestidade, né, perdeu-se como princípio. A palavra já não vale, né? Disse que na nossa sociedade se diz que o que vale é o que está escrito, né? E ainda muita gente questiona, dizendo, não escrevi, não assinei, não conheço, não sei de nada. Por quê? Porque se perdeu este princípio, e a gente olha para os homens maus prosperando e acha que é isso, é assim que tem que fazer. E aí nós voltamos ao Salmo, e o salmista nos diz assim, não dá para não perceber, óbvio, mas não fique olhando para isso. Não fique angustiado por isso. Não fique desejando mesmo. Porque certamente o final dessas pessoas que trilham os caminhos da maldade e que enriquecem às custas dos outros, certamente o caminho deles não acabará bem. Quem olha ou quem espera no Senhor, ele tem que olhar para frente. Quem espera no Senhor tem que olhar para Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quem espera no Senhor não pode se dar ao luxo de desviar o seu caminho, nem para a direita nem para a esquerda. Quem espera no Senhor tem que andar conforme Cristo Jesus andou. E a palavra do Senhor nos diz que nós devemos andar de modo digno do Evangelho. Como é que nós vamos fazer isso? Olhando para Cristo. Mas, e aí esse é um segundo elemento no texto para a gente pensar aqui, olhar para frente, né, o caminhar, a vida cristã olhando para frente, nos leva necessariamente a olhar para cima. Algumas expressões que o salmista utiliza aqui. Confia no Senhor. Agrada-te do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Descansa no Senhor. Por que tudo isso? Por que essa grande ênfase no Senhor? Para que nós não nos enganemos achando que os bons exemplos que nós temos são suficientes. E eu digo isso porque quando nós olhamos ao nosso redor, nós não vemos só os homens maus. Nós vemos muitas pessoas boas também. Talvez a gente pense assim, não são tantos quanto os maus. Mas ainda assim existem pessoas honestas, existem pessoas íntegras, existem cristãos dando bom testemunho por aí. Mas o nosso chamado não é para olhar uns para os outros. Por melhor que seja o nosso testemunho, por melhor que seja o nosso convívio e por mais inspirador que seja a vida de alguém, o nosso chamado sempre é olhar para o Senhor. Lógico, né? Nós estamos caminhando na vida cristã, estamos aprendendo com o salmista a não olhar para os homens maus. E aí poderíamos, quem sabe, olhar para os homens bons. Mas nós aprendemos com a palavra do Senhor que não há um justo, nenhum sequer, para que nós não nos enganemos achando que a nossa esperança pode ser depositada em qualquer pessoa que seja. Para que nós não saiamos de um extremo, né, de não confiar em ninguém porque todos são maus, mas também não vamos para o outro extremo achando que nós podemos depositar nossa esperança em alguém. É por isso que nós temos repetido aqui, e eu sei que corro o risco de ser até cansativo nessa ênfase, mas nós não podemos achar que a esperança de vivermos numa sociedade melhor está em uma pessoa, ou está num grupo de pessoas, ou está numa ideia, ou está num sistema. Nós precisamos continuar olhando para o Senhor, confiando no Senhor, nos agradando do Senhor, entregando o nosso caminho ao Senhor e descansando nele. Os nossos olhos não podem se desviar para qualquer direção, e a nossa esperança não pode ser depositada em qualquer pessoa. Jeremias afirma que é maldito o homem que confia no homem. E eu me lembro que eu era adolescente ainda, né? Jovem, adolescente para jovem ali, eu tive a oportunidade de ministrar num encontro dos jovens, num sábado, e estava falando sobre essa questão de que nós precisamos nos apoiar mutuamente, né? Incentivar um ao outro, dar o braço para quem está precisando, chorar com quem chora. E aí alguém disse assim, mas a Bíblia diz que é maldito o homem que confia no homem, né?
Ótimo, que bom que você sabe isso, mas você sabe em que contexto essa palavra foi proferida? E aí nós fomos analisar, né, para descobrir em que contexto é maldito aquele que confia no homem. É maldito aquele que confia no homem e que faz do braço de carne a sua esperança. Ou seja, não vai ser bendito, não vai ser bem-aventurado, para usar uma outra expressão, aquele que acha que o outro pode garantir a sua esperança, aquele que acha que o outro pode lhe dar segurança, aquele que coloca toda a sua esperança em alguém. E isso pode ser estendido nas mais variadas circunstâncias, porque, por exemplo, nós temos visto hoje a multiplicação de um ensino que parece ser muito bom, mas que, se nós formos olhar a fundo, ele está levando muita gente para um erro gravíssimo. A gente vê, especialmente nas mídias sociais, mas isso é divulgado assim, de modo cada vez mais frequente, que a minha maior herança é o meu filho. A minha maior riqueza são os meus filhos. O meu bem mais precioso são os meus filhos. E isso vai sendo divulgado de forma que o filho ou os filhos parece que são o maior tesouro que alguém pode receber na vida. E mesmo arriscando aqui levar a pedrada dos pais, eu preciso dizer, de acordo com a honestidade daquilo que creio, que o bem mais precioso na vida de qualquer pessoa tem que ser Cristo Jesus. Os nossos filhos não podem ser mais importantes do que Jesus na nossa vida. Os nossos pais, ainda que os tenhamos que honrar, não podem ser mais importantes do que o Senhor na nossa vida. E este apego familiar, estes valores familiares, não podem ser o centro da vida. Porque Jesus chega a dizer o seguinte: se for preciso, alguém tem que negar pai e mãe para segui-lo. Se for preciso romper estes laços familiares em nome do Evangelho, não pode haver um bem mais precioso do que este. E talvez essa não seja uma mensagem agradável de se pregar, certamente não é, e não é uma mensagem agradável de se ouvir. Mas olha que interessante, nós pegamos algo, ou temos ouvido algo que é muito bom, que são os nossos filhos, herança do Senhor, conforme a própria Bíblia nos ensina, mas aí isto é elevado a uma potência tão grande que suplanta qualquer outra coisa. E eu fico pensando naquela situação de Abraão, quando Deus diz para ele assim: sabe o Isaac, o filho que eu prometi que ia te dar? Então, agora eu quero que você sacrifique ele por mim. Abraão poderia dizer assim: não, Senhor, Isaac é o meu bem mais precioso. Não, Senhor, ele é filho da promessa. O Senhor mesmo prometeu, ele é filho da promessa. Ele é minha riqueza, é o meu maior tesouro, não posso fazer isso. Mas o que estava em cena ali era o apego de Abraão. Onde estava o coração de Abraão? No Senhor ou no seu filho? E por estar o coração de Abraão no Senhor, ele confiou, ele creu em Deus e sabia que Deus era poderoso para fazer algum milagre, para transformar aquela situação. O autor de Hebreus vai dizer que Abraão creu que o Senhor poderia ressuscitá-lo se aquele menino fosse morto de verdade. E óbvio que Deus não queria sacrifício de crianças. Nós temos visto aqui nesse contexto da Rede Mãos Dadas, no Mutirão Mundial de Oração, quantas crianças, quantos adolescentes, a gente poderia estender isso também para jovens e adultos, sofrem e morrem em virtude da maldade, como decorrência do pecado, como decorrência da injustiça. E lógico que isso não é vontade de Deus, não está de acordo com o Senhor e não agrada a Deus que a vida de alguém seja ceifada por causa do pecado e da injustiça. E Deus não queria o sacrifício de Isaac, mas Abraão precisava aprender que o coração dele tinha que estar no Senhor. Assim como nós precisamos aprender hoje, o nosso coração tem que estar rendido aos pés do Senhor, porque é o Senhor que vai cuidar dos nossos filhos. E sinceramente, irmãos, essa tem sido uma lição dura de aprender, porque por enquanto eu tenho a minha filha de 4 anos em casa que depende de mim para tudo, mas eu já estou imaginando aqueles momentos em que ela não estará em casa, em que eu não estarei por perto, que eu não poderei proteger, que eu não vou poder pegar no colo. E aí quem é que vai cuidar dela? É o Senhor,
porque o Senhor nos deu os filhos, e Ele mesmo é quem trata de cuidar deles. Mas o nosso coração não pode estar neles, não pode estar no cônjuge. Não podemos imaginar que o cônjuge é a melhor coisa da nossa vida. Não, é o Senhor. E é Ele que nos dá graciosamente todas as demais coisas. A família que temos de cuidar é bênção do Senhor. Mas, novamente, confia no Senhor, agrada-te do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, descansa no Senhor. Porque nós estamos caminhando e precisamos renovar a nossa esperança, olhando não só para frente, mas também olhando para cima. E um último detalhe aqui em relação à leitura que nós fizemos dos primeiros 11 versículos. Nós precisamos esperar no Senhor, mas ao mesmo tempo ser construtivos, sermos ativos, sermos atuantes, sermos protagonistas da nossa vida cristã. O salmista vai usar outras expressões. Faze o bem, deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Esperar no Senhor não é apenas, ou não diz respeito em nenhum momento, a sentarmos e esperarmos que o Senhor providencie tudo a nosso favor. Mesmo o maná, na época que o povo estava, tinha recém saído do Egito, estavam começando a sua caminhada pelo deserto, mesmo o maná não caía diretamente nas prateleiras das casas, não caía diretamente nos pratos ou nas panelas. Mesmo o maná, que era o alimento que descia do céu, dado por Deus, mesmo este alimento, as pessoas tinham que sair lá e colher, tinham que ir lá pegar. Por quê? Porque aqueles que esperam no Senhor precisam andar dignamente em relação ao Evangelho. E a vida cristã, em diversos momentos, especialmente no Novo Testamento, ela vai ser comparada com uma corrida, com uma caminhada. Ou seja, estamos em movimento. E eu sempre fico pensando nisso quando penso na questão, naquela figura que Paulo propõe, de que a igreja é o corpo de Cristo. Quando é que um corpo está saudável? Quando ele está se movimentando. E se por algum motivo nós não podemos nos movimentar, alguma coisa de errado aconteceu. Alguma limitação, alguma enfermidade, mesmo que seja momentânea, mas o corpo precisa estar em movimento. E cada vez mais se diz que para manter a saúde precisamos continuar nos movimentando. Nós que cremos em Cristo devemos andar como Cristo andou, devemos seguir o seu exemplo, devemos pregar, anunciar o Evangelho e ao mesmo tempo estender as nossas mãos e servir. Devemos louvar a Deus e ajudar as pessoas, devemos caminhar em direção a Cristo enquanto estendemos as nossas mãos. Porque a vida cristã não é feita apenas de um olhar para frente e de um olhar para cima, mas ela é feita de uma atitude proativa. Às vezes eu vejo bastante gente comentando, em diversos contextos, inclusive empresariais, a respeito de ser proativo ou reativo. E aí se diz assim, que o desejável hoje, para quem está no mercado de trabalho, é que seja uma pessoa proativa, ou seja, que toma iniciativa, que vai e faz. Para dar um exemplo bem bobo, assim, eu tenho um sobrinho que estava procurando emprego, e aí ele chegou numa determinada oficina, ele trabalha como mecânico de carro, ele chegou numa determinada oficina e começou a conversar com o rapaz, o dono, que estava embaixo de um carro, e era uma oficina pequena, então não tinha assim tanto serviço, e ele falando, olha, eu estou precisando trabalhar e tal, contou a sua história. E o rapaz disse assim para ele, olha, eu até preciso de um ajudante, mas no momento eu não tenho como, não tem mesmo. E aí ele, bom, então tá bom, E o rapaz continuou trabalhando embaixo do carro, e ele viu uma vassoura num cantinho lá, e viu que o pátio ali da oficina estava meio sujo. Ele pegou a vassoura e começou a varrer, juntou a sujeira num cantinho, e o rapaz debaixo do carro viu, e falou assim, viu? Depois que ele terminou, lógico que o rapaz ia esperar ele terminar de varrer. E aí perguntou assim, falou para ele assim, por que você varreu aí?
falei, eu não tenho muito o que fazer, e a vassoura estava aqui e tal. Aí o rapaz falou para ele assim, eu não posso, mas volta aí, de repente, né, vamos pedir a Deus que tenha mais serviço, quem sabe vai dar certo a gente trabalhar junto. Esse é um exemplo de alguém que é proativo, né? Ou seja, alguém que toma iniciativa, que não fica parado, que não fica esperando as coisas acontecer ou que não fica esperando alguém mandar fazer. No mercado de trabalho, essa é uma característica muito valorizada hoje. O reativo é exatamente o contrário. É aquele que não tem serviço no momento, então vou sentar e vou dar uma cochilada aqui, vou fazer qualquer outra coisa, né? Vou entrar no WhatsApp, vou olhar o Facebook, vou escutar uma música, vai fazer qualquer outra coisa. Mas é sempre reativo, né? Se o patrão manda, aí ele faz. Se alguém diz para ele, olha, ali está sujo, aí ele vai e limpa. Na vida cristã, né, a gente poderia mal comparar e dizer que existem também essas duas possibilidades. A primeira delas é a gente só ser movido quando uma necessidade imperiosa nos chama. E aí nós somos reativos. A gente vê, de repente chega no templo aqui, vê as luzes apagadas e diz para o outro assim, olha, está apagada a luz. Mas por que nós mesmos não vamos lá e acendemos, né? Ou perguntamos assim, onde é que fica o interruptor? Eu gostaria de acender a luz. Nós vemos uma necessidade acontecendo e não nos disponibilizamos a isso. Alguém tinha que ajudar. Nós estamos auxiliando já há algum tempo a sociedade, como é que chama? Aquela instituição que ajuda as pessoas que estão enfrentando câncer. Nós estamos levando leite lá para eles agora. Isso, a Rede Feminina de Combate ao Câncer, que tem lá um espaço em que pessoas de fora da cidade podem passar alguns dias enquanto estão em tratamento, consultas, exames e tudo mais. E aí nós entramos em contato com eles e soubemos que uma das grandes necessidades que eles têm é de leite, porque há um consumo diário e um consumo constante desse alimento. Então nós nos dispusemos a levar o leite, né? Estamos arrecadando, a propósito, irmãs e irmãos continuem trazendo leite, nós estamos levando lá periodicamente. E essa é uma das maneiras pelas quais a gente pode ajudar. Mas esse é um exemplo tão pequeno de uma coisa tão... eu não vou dizer insignificante porque é importante para quem recebe, mas tantas coisas a gente poderia usar como exemplo de uma igreja que é proativa, de uma igreja que é construtiva, de uma igreja que espera no Senhor, mas faz o bem, de uma igreja que não fica olhando para o exemplo dos homens maus, mas olha para o Senhor e ao mesmo tempo constrói ela mesma coisas boas a partir das boas obras que Deus preparou para andarmos nelas. Lógico que nós sabemos que não é por isso que nós vamos alcançar a salvação. Não é por sermos bonzinhos, por distribuirmos alimento, por distribuirmos cobertor e agasalho agora no frio. Não é por isso que somos salvos. Mas uma vez que temos Cristo Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, nós precisamos fazer o bem, deixar a ira, abandonar o furor, não nos impacientarmos. E tantas outras expressões que poderíamos escolher da palavra de Deus que nos movem, ou pelo menos deveriam nos mover a isso. Vocês devem ter visto uma foto que estava circulando aí nos meios sociais, nas redes sociais, né? Uma passeata de uma determinada igreja, e aí o fotógrafo, num determinado ângulo, né, pega uma pessoa ali, muito provavelmente um mendigo, deitado enquanto a passeata passava. E aí o dizer que se popularizou, né, que se espalhou era assim: muitos marcham para Cristo, outros marcham com Cristo, mas é triste quando passam longe de Cristo, quando Cristo está deitado ali, né, esperando auxílio. Na sequência veio uma outra foto daquela mesma passeata, talvez algum tempinho depois, de uma das pessoas, de um dos sacerdotes que estava naquela passeata e foi conversar com o mendigo. E foi lá estender a mão. E aí dizia-se assim, né, o fotógrafo preferiu escolher a primeira foto e divulgá-la no sentido de que, né, a passeata passou por ali e ninguém atendeu quem estava caído. Mas pouca divulgação aconteceu da segunda foto, de quando alguém foi lá. Não foi a passeata inteira, não foi todas as pessoas, mas alguém foi lá, né, pelo menos para perguntar se aquela pessoa precisava de alguma coisa. Por que que isso é assim?
né? Isso foi divulgado em relação a uma igreja. Mas isso certamente seria utilizado em relação a qualquer igreja, para dizer o seguinte: a igreja no nosso país está preocupada em olhar para o Senhor, em marchar para o Senhor, em louvar ao Senhor, e não está preocupada em auxiliar quem está do lado. Por quê? E eu fiquei pensando muito nisso, irmãos. Por que se pensa assim? Por que se fala desse jeito? Talvez porque esteja faltando a nossa mão se estender mais. Talvez porque esteja faltando um pouco mais do nosso bom exemplo, do nosso bom testemunho. Talvez porque esteja faltando um pouquinho mais de nós colocarmos em prática o bem. Não porque vamos alcançar alguma bênção espiritual com isso, mas porque cremos que o Senhor nos salvou e colocou o seu amor no nosso coração. E porque Ele nos trata com bondade e misericórdia, nós tratamos uns aos outros da mesma forma. Nós precisamos ser igreja construtiva, à medida que caminhamos com o Senhor. E o apóstolo Paulo vai dizer assim, né? Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Para terminar, palavras de Jesus. Portanto eu digo, não se preocupem com a sua vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Acabamos de ler esse texto no início do culto. Nós não podemos trazer para a nossa vida uma preocupação tão grande que esqueçamos de esperar no Senhor e confiar nele. Salmo 127, os primeiros 2 versículos. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor quem vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Irmãs e irmãos, nós estamos diante de um texto belíssimo da palavra do Senhor. E eu gostaria até de convidá-los a continuar estudando o Salmo 37. É um texto maravilhoso que traz consolo, que traz conforto ao nosso coração, que nos move a confiar no Senhor e saber que precisamos, devemos e podemos descansar nele. Mas ao mesmo tempo é um texto que nos move à ação, porque tem muita gente ao nosso redor que não sabe disso. Tem muita gente ao nosso redor angustiada, preocupada mesmo com as circunstâncias atuais. Tem muita gente extremamente angustiada pela possibilidade dos rumores que surgiram de que haja uma nova paralisação de uma determinada classe de trabalhadores. E tem gente que está extremamente angustiado com isso. O que nós precisamos e devemos fazer é levar a essas pessoas a palavra que o Senhor tem nos dado, de que o nosso conforto, o nosso suprimento está nele. Nele cremos e Ele é quem provê todo o necessário para a nossa vida. Que essa primeiro seja a nossa convicção, porque se não for nossa convicção, a gente não vai ter o que falar para o outro. Mas que a partir da convicção que temos, a partir do entendimento que temos da palavra do Senhor, possamos também compartilhar essa palavra com todos aqueles a quem tivermos oportunidade de falar. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém?